lugar de paz, de ver o vinho, né? Vou baixar aqui, nós estávamos vendo, né? Se vinha deslumbrando essa paisagem de uma grande obra de arte que Deus deixou, né? Esse vinho que passa aí no detalhe, legal. Da onde eu venho, o lugar eu sou do Amazonas. Só que lugares assim como Cachoeira, esses rios menores assim, é bem difícil de encontrar. Só quando seca muito o rio de ver os garapés, as cachoeirinhas. Só que rios assim é bem difícil de encontrar. Só que imenso rio que você vê do Amazonas, né? Nós estamos ao trabalho, uma missão aqui, desde lá, passar em inglês, mas Deus nos trouxe aqui, né? Poder compartilhar um pouco da mensagem. Hoje, irmãos, nós vamos estudar um pouco sobre Mateus 11, para falar sobre o jugo de Jesus. Peço que vocês puderem abrir suas Bíblias aí, para que possam estudar e meditar aí nesse trecho que Deus ensinou. Mateus 11, do verso 25 ao 30, o tema da mensagem é o jugo de Jesus. Nós vamos entender o que o jugo de Jesus é e o que nós possamos fazer para que possamos entender melhor isso. Amém? Amém. Com a palavra de Deus aberta, vamos orar. Meu Deus, vamos obrigado para Ti por a oportunidade de poder estar aqui. Meus irmãos aqui da Cachoeira, igreja da Feira da Mata, que Senhor está abençoando aqui neste lugar, abençoar cada pessoa. Então, com a palavra aberta, Pai, que o Senhor seja conosco, que possamos entender esta mensagem, que o Santo Espírito possa estar conosco neste momento. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Acompanhem comigo aí, a partir do verso 25 do capítulo 11 do Mateus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas que me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei sobre mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Amém. Queridos, na sociedade em que nós vivemos hoje, nunca se falou tanto em estresse, em ansiedade, em exaustão, nunca se falou tanto nisso. No entanto, há mais de 12 mil anos atrás, Jesus ele proferiu palavras grandiosas que continuam sendo o único remédio eficaz para a nossa cura, a nossa fadiga e a nossa alma, certo? Na mensagem nós vamos entender o que o descanso de Jesus ele oferece, e não é uma fuga da realidade, mas uma nova forma de caminhar com Cristo. Quando nós iniciamos lendo a mensagem, né? Do verso 25 ao 27, Deus ele inicia a mensagem com uma oração. Qual era a oração? Estabelecer que o reino de Deus ele opera em uma lógica diferente de tudo. Qual seria essa lógica, né? Aqui nós vamos ter alguns pontos específicos. Primeiro ponto, a barriga do orgulho. No mundo, o conhecimento é um
troféu para os intelectuais do reino. A revelação é um presente para os humildes. O orgulho espiritual é a autossuficiência e autossuficiência do homem de perceber sua necessidade de Deus. Então, na questão, nessa parte da questão da barreira do orgulho, do mundo que nós vivemos, o conhecimento, as pessoas têm doutorado, têm isso e aquilo. Para isso é um troféu para as pessoas inteligentes, entre aspas. Mas no reino de Deus, a revelação é um presente para quem? Para os humildes. Então, o diferencial de Deus e da mensagem que Ele nos traz é apenas a humildade que nós precisamos ter. Precisamos apenas ser humildes, e isso já é uma grande diferença de todo, né? Isso, a exclusividade de Cristo. O verso 27 reforça que Jesus não é apenas o bom Jesus, não apenas o bom mestre, mas o Filho que possui toda a autoridade. O descanso real começa quando reconhecemos que não temos todas as respostas, mas reconhecemos que Ele tem. Então, o descanso real começa quando reconhecemos que nós seres humanos, nós não temos tudo que muitas vezes precisamos. Nós temos que reconhecer que Cristo é poderoso e que faz tudo. Nós temos que reconhecer que Ele tem todas as respostas para nós. Então, a exclusividade de Cristo é nós podermos reconhecer que Ele tem a resposta para todos os nossos problemas, independente do que seja. Para entender o que Jesus tem a oferecer, nós precisamos baixar as nossas defesas e se aproximar dele com a simplicidade de uma criança que confia totalmente no Pai. Então, assim como uma criança ela confia no Pai, ela sabe que o Pai está ali para proteger ela, para dar alegria para ela, para fazer de tudo por ela. Assim nós temos que fazer com Cristo. Nós temos que entender, saber que Ele está aqui para nos proteger, para nos dar o que nós precisamos. Basta nós sabemos pedir e pedir com sabedoria. Segundo ponto, vai falar sobre o diagnóstico, o cansaço e a sobrecarga. No verso 28, que nós temos, diz o seguinte: caminhem todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. O convite vinde a mim, está entre aspas, prescindível de um diagnóstico preciso da condição humana. Jesus identifica dois tipos de pessoas. Vamos entender esses dois tipos de pessoas. Ou dois tipos de pesos. Perdão. Dois tipos de pesos. Porque ele vai falar sobre o jugo, né? O jugo é algo pesado. Primeiro, cansaço. Primeiro, nós temos o cansaço, que é a fadiga interna que nós sentimos, e refere-se à exaustão pelo esforço contínuo e o esgotamento de quem tenta salvar a si mesmo, manter as aparências ou carregar algumas formas. O grande defeito do ser humano é tentar salvar a si mesmo. E é aí que está o nosso erro, né? Muitas vezes a gente fala o seguinte: vou fazer isso aqui, vou fazer sozinho, independente de qualquer coisa, eu quero terminar, e esquece muitas vezes que Deus está para terminar. Então, o grande erro que nós temos é o nosso esforço sem Deus é nada, né? E a gente fazer isso com Deus, você tem tudo. E aí muitas vezes a gente quer carregar ali as nossas preocupações, carregar tudo
e esquece que Deus está ali para te ajudar, está ali para te ajudar em tudo que você precisar. O outro peso sobrecarregado é o peso externo, o peso aparente que as pessoas têm. Nós falamos sobre o peso interno, coisas que você sente, as pessoas vão ver. Agora nós vamos falar sobre o peso externo, que as pessoas podem ter. No contexto original, lá no tempo de Jesus, na época dos discípulos, eram as regras religiosas. Eu estava pesquisando, essas regras religiosas eram mais de 600 tipos de leis que você tinha que guardar, e para o povo era fardo, era pesado demais. E hoje esse peso externo, essa sobrecarga são as pressões sociais, traumas, expectativas, desejos esmaga. Às vezes a gente quer fazer coisas, você tem ali a pressão do seu chefe, a pressão do trabalho, a pressão da igreja, do pastor, de tudo, e muitas vezes você fica sobrecarregado externamente e acaba sendo esmagado pelas pressões sociais. Mas Jesus tem uma promessa para você. Qual seria essa promessa? Jesus não oferece apenas uma técnica de relaxamento ou uma pausa temporária. Ele oferece sua própria presença como um lugar de descanso. O alívio não é um lugar físico, é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Então, a partir de nós entendemos que Cristo ele oferece a sua presença na nossa vida. Temos tudo, queridos. Temos tudo. É isso que nós temos que entender, que Cristo ele deixa a sua presença para que nós possamos de fato ter um encontro com Ele. Basta a gente buscar mais. Terceiro ponto, e vai estar lá no verso 29 e 30, a escolha do jugo e a mansidão. Diz o seguinte: tomar sobre vós o meu jugo e aprender sobre mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a nossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo era uma peça de madeira. Para quem não sabe, quem sabe o que é um jugo aqui? Alguém mais sabe o que é um jugo, além do Josué? Então, o jugo era uma peça de madeira usada nos animais. Lá nós estamos muito longe, acho que eles não viram ainda, até hoje também ainda usa esse jugo. Era uma peça de madeira usada em dois animais. O boi era usado geralmente nos bois, o cavalo mais depois era colocado uma peça de madeira, com mais ou menos com 2 metros de comprimento, colocado sobre os pescoços dos bois, e era usado da seguinte forma: era colocado um boi mais jovem e um boi mais maduro. O boi maduro já sabia, já era acostumado a caminhar com jugo, e o mais novo já estava aprendendo. Quando o mais novo dançava, o boi mais maduro ele continuava, e aí não parava, e servia para ajudar um ao outro. Mas o jugo ele era pesado, ele machucava, e Jesus ele nos convida a uma troca de parcerias. Como seria essa troca? Vamos entender isso agora. Andar no mesmo passo. O jugo de Jesus nos liga a Ele. Quando nós estamos no mesmo jugo de Cristo, Ele assume a função principal. Eu vou comparar com a história que eu acabei de contar. Jesus é como se fosse um boi mais maduro. Ele carrega o peso principal. E você o acompanha. Certo? Quando estamos no mesmo jugo de Cristo, Ele assume a função
principal. O estresse, que muitas vezes é o resultado de tentarmos correr sozinhos mais rápido de Deus, ou seguir o caminho que Ele não traçou. Então, nós entendemos que tudo que nós passamos na nossa vida é resultado de coisas que a gente tenta fazer sozinho, sem Deus. Então, se você entender, colocar Cristo como a pessoa que vai te ajudar, que está do seu lado, caminhando com você, carregando o peso maior, isso traz uma vida. A natureza de Cristo, Jesus, se descreve como manso e humilde de coração. Então, ele não é capataz, chicoteia, que vai te bater, que vai fazer isso e aquilo com você. Ele é honesto e ensina com paciência. Na mansidão de Cristo, a nossa alma para lutar contra a vontade de Deus e contra a paz. Então, a partir do momento que nós entendemos a humildade de Jesus, isso de fato vai mudar para sempre a nossa vida. Como a mensagem diz, a mansidão de Cristo, na mansidão de Cristo, nossa alma para de lutar contra a vontade de Deus e contra a paz. Amém? Amém. A palavra suave, no original, indica bem ajustado. O jugo de Jesus não fere, não causa feridas, ele dá um propósito à existência sem nos destruir. Diferente do jugo do mundo, ele vai te machucar, ele vai te trazer um fardo super pesado que você não é capaz de suportar, que você às vezes pode desistir, ou você pode de fato desistir de não conseguir suportar. Mas Jesus ele traz um fardo suave, ele traz um jugo bem ajustado que vai te trazer paz, tranquilidade, e Jesus é que quer de fato trazer o melhor para você. Jesus não te fere, Jesus não te causa feridas, ele dá propósito para a nossa existência sem nos destruir. Então, qual é o convite que Cristo ele quer nos falar? O convite de Mateus 11 é uma proposta de intercâmbio espiritual. Nós entregamos aquilo que nos mata e Ele nos entrega a vida. Temos que entender isso. Tudo o que muitas vezes a parte de Cristo, a gente deve entregar a nossa preocupação a Deus. Ele mesmo fala isso. E Ele vai nos dar o que nos dá a vida, o que vai nos fortalecer. Então, esse deve ser o nosso intuito enquanto nós estivermos aqui. Porque se você viver aqui nessa terra, enfrentando os problemas que nós temos aqui e não entregar a Cristo, você vai ficar doido. Você não vai conseguir suportar. Mas Cristo ele deixou isso para que nós possamos viver uma vida mais tranquila. Certo? O descanso da alma. O mundo oferece entretenimento para o corpo e distrações para a sua mente, mas só Jesus ele oferece descanso para a nossa alma, o centro do nosso ser. O jugo dele é inevitável. Todos servimos a alguém, ao dinheiro, à opinião alheia, ao pecado. A liberdade cristã não é viver sem jugo, mas escolher um jugo. De quem nos ama de verdade. O mundo, querido, ele quer te destruir, ele quer te deixar lá embaixo. O inimigo está aqui para te destruir. Ele sabe que já está derrotado e ele quer levar o máximo de pessoas possíveis. Se possível, ele quer levar a igreja toda, a igreja de Deus toda,
trabalho. Mas nós temos que entender que Cristo Ele quer nos libertar. Temos que entender, amigos, que Cristo Ele quer a nossa salvação. Deus Ele deu livre-arbítrio para cada um. Deus ele deu a salvação de graça, mas Ele não te obriga. Ele te deu livre-arbítrio para você escolher entre o bem e o mal. Você tem a escolha. E você sabe da verdade, você sabe do conhecimento que nós precisamos para ser salvo. E qual deve ser, querido, a nossa decisão diária? Qual deve ser a nossa decisão diária? Aprender de mim. Aprender de mim. O descanso é um processo de aprendizado. É a decisão diária de olhar para a humildade de Jesus e entender que não precisamos ser deuses de nossas próprias vidas. Muitas vezes a gente tenta ser nosso Deus, a gente tenta ser o nosso tudo, sabendo que nós não somos nada. Muitas vezes nós queremos, só eu consigo, eu faço aquilo. Você é o seu Deus. Você esquece que tem um Deus principal, Deus que criou tudo. Você não é nada perante esse Deus, amigo. Deus Ele quer mudar esse processo na sua vida. E a frase aprendei sobre mim se refere a Cristo. Estude sobre Ele, aprenda sobre Ele, aprenda o que Ele pode fazer com você. A partir disso, nós vamos entender que Ele tem muito a nos oferecer, muito mais do que apenas companhia. Qual é o apelo final aqui? Um apelo aqui para que você, de fato, encontre a paz de acordo com o que Cristo nos oferece. Se a jornada está pesada e suas forças acabaram, olhe para o lado. Olhe para o lado. Lembre-se que Cristo está caminhando juntamente com o jugo. Lembre-se que Ele carrega o peso maior. Lembre-se que Ele está aí para lhe ajudar quando você cair. Glória a Deus. Você fraquejar. Amém. Olhe para o lado e saiba que Cristo está caminhando com você. Amém, Senhor. O jugo está aberto. Jesus está convidando cada um de nós para caminhar ao lado dele. Deixa que Ele carregue o peso maior. E você descobrirá que com Ele até o trabalho se torna descanso. Amém. Amém? Amém. Então, nós possamos entender, independente de qualquer coisa, Jesus Ele quer o nosso melhor, Ele quer te trazer paz. E o interessante, que com Ele, até o trabalho que muitas vezes você achava cansativo, se torna descanso para você. Deus Ele possa nos abençoar e que você possa entender que o Santo Espírito de Deus possa fazer a gente entender que sem Ele nós não somos nada. E com Ele nós temos tudo que precisamos. Que isso possa ser nosso desejo nessa manhã de sábado. Amém. Foi essa, queridos, a mensagem que eu tinha aqui para compartilhar com vocês. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Amém. Eu tenho um hino aqui para a gente cantar no final. Só esqueci. Você tem nada aí?
Amém. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, obrigado, Pai, pela tua misericórdia, nossa Deus, concede a vida. Amém. Amém. Nós queremos te pedir bênçãos sobre a casa, cada pessoa aqui presente, pela nossa bênção de Espírito. Obrigado por continuar conosco. Obrigado pela mensagem. Entendemos que o Senhor quer dar e de fato a gente precisa. Precisamos entender que estar na tua presença é tudo que precisamos. Né? Amém. Esteja com cada pessoa, com cada irmão, com cada filho, e abençoe a família aqui representada. Nesse momento, vim para cá, que todos os Espíritos possam nos guiar e proteger. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A todos, Deus os abençoe e tenham um feliz sábado na presença do Senhor. Shabbat Shalom. Paredão.